Meus amados, seguindo aqui na nossa saga de Atos dos Apóstolos, nós, na última aula, fizemos aí passamos uma atividade, se tratava de um resumo, né? Um resumo da pregação ali de Estevão, né? E as características, os critérios para a separação dos diáconos, bem como da possível existência, aceitação ou separação de diaconisas. E aí foi passado, eu creio que foi feito, em nome de Jesus, é uma tarefa razoável. E aí eu gostaria de separar aqui alguns minutinhos para que a gente possa ouvir alguns dos irmãos. E aí eu gostaria, a gente vai, pela a presença, nós vamos ouvi-los. Aí, um vem para cá, apresenta, diz como foi, o que é, apresenta a sua tese, o que encontrou, e depois faz o seu fechamento. Em seguida, vem o outro, e aí depois eu retomo aqui para a gente poder não se estender tanto. Tá certo? Amém? Então, pode vir já quem se habilita. Glória a Deus. Se apresenta e... Para todos, papai do Senhor, meu nome é Ozenildo Cunha, né? E baseado na Bíblia, né, e no nosso modo, de algumas fontes, fiz aqui um resumo sobre os critérios que a igreja usou na separação dos diáconos. Segundo a Bíblia, né, havia vários critérios para que o diácono tivesse qualificado para o ofício. E eu separei em três, né, essas qualificações. Primeiro, qualificações espiritual e ministerial. Segundo, qualificações familiares e qualificações morais. Na primeira diz assim, baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 13, Paulo apresenta 15 qualificações, né, para diáconos e presbíteros. Né? Primeiro, ser irrepreensível, né, ou seja, ter uma vida santa, de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo, né? Não tem como a gente fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo, né? E terceiro, sabedoria. A gente tem que ter sabedoria na palavra de Deus para a gente saber ensinar, né? Saber o que está pregando, né? E não se embaraçar, não ensinar de forma errada. Na qualificação familiar, primeiro, ser casado, né? Marido, uma só esposa, uma vida conjugal saudável, né? Governar bem a sua casa, os seus filhos, né? Não adianta a pessoa querer governar a obra de Deus sem saber governar a sua casa. A família é o primeiro ministério, né? Terceiro, qualificações morais, né? Em geral, né? Ser honesto, sincero, verdadeiro, hospitaleiro, né? Acolhedor, não dado ao vinho, não ter nenhum vício, né? Concernente à bebida alcoólica. Não seja fofoqueiro, né? Não seja ganancioso, não cobiçoso e ter bom testemunho, né? O principal. A gente dá bom testemunho, porque a gente leva o nome de Cristo, né? A gente não leva o nosso nome. E segundo o resumo, foi a possibilidade de diaconisas, né? A Bíblia não dá muito apoio à ideia de mulheres servindo como diaconisas, mas também não as desqualifica, né? A mulher ela tem seu papel fundamental na obra de Deus, né? E a gente não pode desqualificar nem desprezar, né? Aí o ministério de Jesus ele valorizou as mulheres, né, no seu ministério. Esse é um problema que nunca foi resolvido. Algumas igrejas defendem baseado no versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 3, mas Paulo está se referindo às viúvas e virgens, mulheres novas, né? No capítulo 11, versículo 11, no capítulo 3, né, onde ele vai falar das qualificações, né, do diaconato, ele diz que as mulheres, né, elas têm que ser, né,
Mas ele não está falando ali de, segundo a minha opinião e algumas fontes, né? Paulo não está falando ali de diaconisa. Ele está falando das mulheres que ajudavam as viúvas, né? As virgens e aquelas mulheres mais novas, né? Ele não estava se referindo ao ofício de diaconato, né? Embora seja que a mulher ela possa servir na igreja, mas o ofício de diaconato, né, não cabe à mulher, né? Particularmente, eu não vejo base bíblica para o ofício. Isso é um pensamento meu, né? Diaconisa na Bíblia, na igreja primitiva, e nem nos nossos dias, mas as mulheres têm seu valor na obra de Deus, independente de cargo eclesiástico. Terceiro ponto é apontamento da pregação de Estevão. A pregação de Estevão foi um resumo detalhado da história de Israel e sua relação com Deus. Deus inspirou Estevão a falar corajosamente e corretamente, acusando Israel de seu fracasso em conhecer Jesus, seu Messias, e de rejeitá-lo. O discurso de Estevão foi uma acusação contra Israel e seu fracasso como povo escolhido de Deus, a quem foi dado a lei, as coisas sagradas e a promessa do Messias. Naturalmente, essas acusações, embora verdadeiras, não foram bem recebidas pelos judeus, né? Embora Estevão bem inspirado pelo Espírito Santo, né, falando a verdade, né, do fracasso de Israel, ele trouxe desde lá do início, né, e Israel sempre rejeitando Deus, sempre, né, se desviando para outro caminho, mas não foi bem aceito, né, pelo povo judeu, até que levaram para fora e apedrejaram, né? Mas ele foi o primeiro mártir, né, da Bíblia. E fez um discurso muito lindo e encorajado, com coragem, né, guiado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que bênção, viu? Muito obrigado pela participação e o trabalho muito bem elaborado. Queria só pontuar aqui, foi no início as qualificações, os critérios, né? Deixa eu ver aqui. Só me ajuda aqui nos critérios, eu coloco aqui na lousa, tá? Os critérios, né? Pode falar. Ó. Irrepreensíveis. Cível, né? Tá. Vai. Cheio. Vai. 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 Vai.
Esses critérios foram apresentados por Paulo para o diaconato, né? E nesses critérios, ele exigiu lá em 1 Timóteo, né, capítulo 3, aí ele trata sobre o candidato ele ser irrepreensível, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ser marido de uma só mulher, governar bem a casa, seus filhos, ou seja, a família, ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro, ser hospitaleiro, não dado ao vinho, não fofoqueiro, não ganancioso, não cobiçoso e ter bom testemunho, né? Teve uma classificação que tu colocou, que foi da família no início. Ah, pronto. Perfeito. Aí, tá aqui dentro, isso. Nesse mesmo rol, ele também traz sobre o episcopado, né? Também sobre o presbitério, né? Que é o episcopado. Isso. Perfeito. Muito bom. E por sinal, assim, essa é a ideia na qual ela é muito aceita, principalmente aqui no Brasil, no que tange a ministérios, né? Ao ministério eclesiástico, né? E aqui dentro se extrai N condutas, daqui de dentro, né? N condutas, classificações abertas e não definidas ainda. Abre um leque gigantesco e ainda não definidas. Agora nós vamos ouvir a participação, né, do nosso amado irmão. Vai também apresentar aqui o dele. Segurar aí. Apresenta. Paz, meus irmãos, meu nome é Marcos Adriel e a atividade foi para nós resumirmos 3 pontos, que seria os critérios para a escolha dos diáconos, se é possível existir uma diaconisa e apontamentos da pregação de Estevão. Eu vou estar fazendo aqui a leitura do que eu escrevi sobre os critérios para a escolha dos diáconos. Aí eu separei, vendo na Bíblia, de duas perspectivas. Em Atos 6, que tem a escolha dos 7 homens, e lá é dito algumas coisas, alguns critérios. E em 1 Timóteo 3, Paulo também vai dizer alguns critérios para a escolha dos diáconos. Em Atos 6, vemos a escolha dos 7 homens, que veriam a ser os primeiros diáconos. Nos versículos 3, os 12 apóstolos expressam que era necessário para a escolha: ser de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais eram responsáveis por atenderem as viúvas e servir às mesas. Agora, em 1 Timóteo 3, é descrito mais alguns critérios a serem levados em consideração na escolha dos diáconos. Nos versículos 8 a 10 é dito: do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Isso aqui na versão NAA, certo? Aqui são os critérios que eu escolhi, que eu vi na Bíblia e decidi colocar na atividade. E no segundo ponto, se é possível existir uma diaconisa, eu pesquisei um pouco e concluí o seguinte: para respondermos esta questão, iremos utilizar por base bíblica os textos de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, e Romanos, capítulo 16, versículo 1, visto que tratam a respeito do assunto. Em 1 Timóteo, o termo usado em grego é giné, que significa mulher, de qualquer idade, seja virgem ou casada ou viúva, uma esposa, uma noiva, significado dado pela concordância Strong, G 1135. Por conta do significado ser tanto para mulher quanto esposa, há diferença de aceitação. Mas um texto que encoraja os defensores da existência de diaconisas é em Romanos 16:1, que diz: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia, pois o servir reflete diretamente aos objetivos de um diácono. Porém, ainda existem divergências, as quais podem ser observadas nas Bíblias de tradução inglesa,
como a King James, a CSB e a SESV, que sugerem esposas no versículo. Já versões como a NVI, NAA e a RC sugerem somente mulheres. Então, como resolver? Para arrematar as dúvidas, entramos num jogo de observações. Isso aqui já é algo da minha opinião já. A primeira, Paulo não expressa suas esposas, como sugerem as traduções inglesas. Segundo, a palavra também, ou da mesma forma, é mais naturalmente interpretada como uma continuação da lista daqueles que servem como diáconos. Terceiro, se a referência fosse às esposas dos diáconos, por que Paulo omitiria referência às mulheres dos presbíteros? Por acaso, alguma é superior à outra? Quarto, as qualidades de caráter requeridas para as mulheres também são obrigatórias para os presbíteros e diáconos, o que faz sentido se referindo como uma qualificação oficial. Dito isso, minha opinião é que é possível sim existir diaconisa. E terceiro ponto, sobre os apontamentos da pregação de Estevão, eu separei em duas perguntas. Para quem era e qual era o conteúdo da mensagem? Para quem era? Estevão estava no Sinédrio, foi levado pelos da sinagoga libertos. No momento de sua pregação, ele estava respondendo ao sumo sacerdote. Então, ali no Sinédrio, respondendo ao sumo sacerdote, ele começa a sua pregação. E qual era o conteúdo da mensagem? Ele contou desde Abraão até a criação do templo por Salomão e terminou enfatizando que os presentes, no momento, em nada se diferenciavam de seus pais, os quais perseguiam os profetas e matavam como eles atualmente faziam. Amém. É isso. Tranquilo. Muito bom, viu? É isso aí. O bom que nós temos aqui, essas duas apresentações já foram suficientes para que pudéssemos difundir aí essa grande problemática de séculos, né? De séculos, de milênios. Então, assim, para todo efeito, nós vimos aqui uma apresentação na qual defende a tese de que não seja biblicamente correto ou aprovado pelo quadro apostólico a consagração, a nomeação da diaconisa, e temos outro parecer, outro pronunciamento de que diz que é sim plenamente possível, inclusive bíblico, a consagração. Então, isso aí é muito natural. Por que a gente faz assim? Porque isso é muito comum, a gente vê essas discussões e não se resolver chegar num divisor comum. Todavia, vale ressaltar, como a gente já até viu aqui, que para se fundamentar uma tese bíblica precisa ter a sua base, né? E aí na base, umas traduções tomam por base que é permitido consagrar com base em Romanos 16, 1, que inclusive alguns trazem ali, no caso de serva, né, a tradução serva para mulher, para esposa, e é refutável inclusive, e outros colocam ali como a origem da palavra vindo de doulos. E aí, essa palavra, ela tem o sentido de escrava, né? Escrava. E aí, esse escrava ou escravo, ela denota estar a serviço, estar submissa e a serviço do seu Senhor. Então, nesse aspecto, nesse contexto, quem defende, quem diz que é possível sim, e principalmente é bíblico, vem para cá, doulos, né, que é a terminologia grega para servo. Então, como a Bíblia foi escrita no grego, até o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, e o Novo Testamento já foi escrito no grego, então pega-se o original da palavra e vem para cá. Todavia, a gente percebe na Bíblia Sagrada que não há a aparição expressa, né, do termo. Como não há aparição expressa do termo, como ficou elencado pelos homens, né, diáconos,
Então, entende-se que haveria a restrição também para homens, assim como para mulheres. Então, uma restrição. Segundo, haveria uma exigência, tanto para homens como para mulheres. Nós estamos vendo aqui a relação das permissões e proibições de um para com o outro. Exigência. E terceiro, é que além das restrições e apesar da exigência, existia também o efeito cultural. Então, assim, no que tange à restrição, o que se aplica para um deveria aplicar-se para o outro. Como assim? Qual a restrição no rol, no critério para, aliás, a restrição no que tange à ideia primordial para separar diáconos? Qual foi o motivo cabal para que se separasse? Foi um requerimento feito pelos os gregos por conta das viúvas que não estavam sendo assistidas em razão da má distribuição do serviço. Então, a má prestação do serviço. Então, em razão da má prestação, em razão da queixa apresentada pelos gregos, dizendo que as suas viúvas não estavam sendo bem assistidas, levaram ao colégio apostólico e os apóstolos fizeram uma reunião e decidiram, então vamos separar diáconos. Qual era a finalidade? Servir as mesas. Ponto. Neste servir a mesa, há alguma restrição para homem ou para mulher? Não, né? A exigência para que estivesse a serviço da mesa, a serviço, não era assim? É como o texto fala, né? Atos 6, né? Eu nem ia passar ele hoje, eu estou passando só, sabe Deus por quê. Eu já ia começar em Atos 8. O trabalho foi exatamente para a gente conseguir remir o tempo. Mas enfim, só rapidamente, só fazer essa observação para os irmãos ampliarem aí o rol de conhecimento, né? Ele diz assim, no Atos 6, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas e no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, aí ele vem pro lado do quadro apostólico, né? Mas nós perseveraremos. Cadê? Mas nós. O 4, obrigado. Perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. Então, percebamos uma coisa. O contexto de diácono aqui é diferente do contexto de diácono para nós hoje. Nós temos uma ideia de diácono hoje de que seja obreiro consagrado que senta no altar. Nessa ideia que nós temos, principalmente assembleianos, nós temos essa ideia. Por quê? Por conta da cultura, nossa cultura que é essa. Todavia, no próprio texto, é fácil de perceber que não era essa a ideia, nem a sua origem.
A ideia de instituir, qual foi a ideia de instituir? Foi para pregar ou foi para servir as mesas? Diáconos. Servir. Né? Os apóstolos. Né? Entendeu? Exato. Aí nós vamos por parte. Vamos por parte. Então, qual era a questão? A questão era o que? Era resolver um problema que estava tendo no meio do povo, dos irmãos. Estava tendo problema. E por que esse problema? A gente perceba que Atos dos Apóstolos ele é tido como um livro histórico. Atos dos Apóstolos, como histórico. E ele traz uma narrativa sequencial, dentro da linha do tempo. Muito legal, eu gosto muito disso aqui. Da palavra, né? Ministério da palavra. Aham. Cada ministério da palavra, ensinar o povo que aqui. Isso. Mas a responsabilidade de pregar a palavra aí é de todos, aí é geral, aí é geral. Isso. Exato. Vamos já chegar, exatamente. Pregando. Né? Vamos já chegar. Exatamente. Isso. Então, nesse aspecto, quando a gente olha o critério de separação de homens para o diaconato a serviço, a gente tem que desvencilhar que a era e a ideia da época é diferente da nossa de hoje. Muito diferente, mas muito mesmo. Diga-se de passagem o que acontecia na igreja. Eles eram todos como um só. Por exemplo, a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles, porque eles compartilhavam do que era seu com o outro. Era tudo em comum. Tudo que um tinha era para o outro e assim sucessivamente. Então, não tinha aquela questão de isolamento ou separação. Não tinha. Era tudo em comum. Que era de um, era do outro. Por isso que alguns até entendem que havia uma pregação na igreja primitiva de que eles haviam de deixar tudo e servir a Cristo. Porque eles criam que Cristo já estava prestes a voltar. Já ia voltar logo, então não ia dar tempo eles esperar muito. Então não tinha necessidade de acumular tesouros, riquezas, guardar e perpetuar na terra. Não tinha essa necessidade, porque eles esperavam para aqueles dias. Os apóstolos pregavam de modo que Jesus já voltasse naqueles dias. Tanto que João vai dizer que nem todos... aliás, Paulo vai dizer que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Né? Então, assim, ele acreditava piamente que não ia chegar nem à morte, e Jesus já ia voltar. Então, nesse aspecto, eles pregavam isso. Então, existe essa linha de que a pregação era nesse sentido, de modo que as pessoas vendiam tudo, se desfaziam de tudo e depositavam aos pés dos apóstolos ali, dividiam entre todos eles. Ficava comum entre eles. Só que teve um momento que deu briga. E aí, nesse momento, o colégio apostólico manda que o povo separe. Não foi nem eles. Escolha entre vocês aí mesmo. Entre vocês escolham. E aí escolheram entre eles. Perceba que, olha como é muito diferente do nosso, né? Aqui para nós, quando vai separar um diácono, quem é que separa? É o povo que indica ou é o pastor que escolhe? Né? É o pastor, é o sobreiro ali em cima. Faz uma reunião. Ou o próprio pastor mesmo, às vezes, tem pastor que nem reunião faz, ele mesmo escolhe. Já tem pastor que faz reunião. É a reunião que teve com Jesus. E alguns indígenas. Aí eles depois concordaram, pastor foi na casa de cada um. Foi, né? Pronto. Então, assim... e tudo isso, isso é para nós aqui. Isso é para nós. Porque assim, nós entendemos que existe essa hierarquia, né? Organizacional, institucional, existe.
Todavia, na Bíblia, a gente não vê assim tantas separações assim. As separações ministeriais que a gente vê, a olho nu, é a que está lá em Efésios 4:11, né? Que ele mesmo, diz assim, ele mesmo separou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Perceba que existe essa separação, essa organização ministerial da parte de Deus. Ele mesmo fez. Mas como é isso? Como foi que Deus fez? Essa parte ministerial é que ele endossa a pessoa com aquele dom, com aquela chamada. A chamada para pastor, a chamada para ser evangelista, a chamada para ser mestre. É endossado por Deus. Não é que ele mesmo separou e deu ali, mas ele fala aquele que está na frente e capacita aquele que ele tem chamado. Então, Aqui teve no pastor anterior, teve os aspirantes. Ele escolhe os aspirantes, conforme for, vai analisando. Isso, fica a observação, né? Aí fica a observação. Quando ele aprovar ele é chamado para ser auxiliar, exatamente. Já é o nosso pastor geral. Né? Que foi, teve aqui. Tu lembra, né? Foi dessa época, né? Isso. Aí vai ser constado ele como auxiliar. Para ele chegar ao diaconato, é uma formação dos pastores. Geral. Aí para chegar depois do diácono, do presbítero, né? Aí sai o primeiro pastor, como o caminho foi escolhido de auxiliar, já foi do diácono. Não foi escolhido de auxiliar, na ocasião, aí levaram para ele pastor chamou ele como diácono. Eu acho que como diácono, ele passou 6 anos como diácono. Aí o pastor mesmo da igreja chamou ele, o pastor geral. Chamou ele para ser diácono. E não foi escolhido desde pastores. Não foi. Tipo assim, o pastor geral dele, eu fiquei muito feliz porque não foi indicação. Foi Jesus que colocou no coração do pastor de segurança e perguntou: esse rapaz, com verdade, que é aquele que eu trabalhei com a família, aquele pastor lá, o pastor esse mesmo, ele está anunciando, né? Ele disse: pois convoque ele, culto de segunda-feira, porque eu vou consagrar a igreja. Também sabia, ele foi todo o dia para trabalhar com a música. Aí ele falou assim: olha, irmão, se você consagrar, na segunda-feira esteja, ninguém tem que estar na consagrar, eu creio que o próprio Jesus colocou no coração do pastor. Isso. Então, assim. Porque eu sempre orei, Senhor, não permita que os homens chamem por Rafael. Não permita que os homens chamem porque a tua atividade. Infelizmente tem, mas é isso, a irmã percebe que existe essa diferenciação de pastor para pastor. Entendeu? Então, nós tivemos aqui o pastor que ele também usava esse método de aspirante. Inclusive, eu dava aula para os aspirantes. Então, ele separava os aspirantes, que era que ele visualizava dentro da árvore do tempo. Esses aspirantes passavam por uma espécie de curso, aí depois ficava ali aguardando e o pastor observando a vida deles, observando a conduta, a frequência, a postura, vendo se ele se encaixava aqui, né? Para depois ser separado para auxiliar, e aí depois para diácono, aí depois para presbítero, é assim. Então, tudo isso gradativamente, mas isso não é método estabelecido como critério bíblico, é método de trabalho de cada pastor e cada ministério, é assim. Perceba que no próprio ministério, por exemplo, aqui nós estamos no Templo Central. O Templo Central não tem estabelecido isso aí. Tipo assim, só vai se for assim. Qual é o critério no Templo Central? É ter curso de teologia.
ser marido de uma só mulher. E marido de uma só mulher, antes tinha a questão de não ser, era divorciado, né, eu acho. Antigamente tinha o critério, eu acho que era assim. Não, hoje já não é. Casado. Batizado com o Espírito Santo. Isso, perfeito. Isso daí. Hoje é assim. Casado. Batizado com o Espírito Santo é bíblico, é. Cheio de Espírito Santo, é. Então, ser dizimista, cabe tudo dentro. É. Cabe e não cabe, ainda é discutido ainda. Porque tem uns que dizem que sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Teologia é conhecimento, não é sabedoria. Aí tem uns que fazem essa separaçãozinha. Mas exato. Agora uma coisa que é muito bom também, assim, que inclusive é o primeiro, é isso aqui, ó. Irrepreensível. É irrepreensível, porque isso aqui é que é a aprovação na sociedade. É o irrepreensível, é aquele que tem bom testemunho. Tem bom testemunho. E é muito importante. É o primeiro, inclusive, né? É muito importante. O primeiro na lista de Paulo, né? Então, assim, nesse aspecto, percebamos que existem essas diferenças. Mas, biblicamente, é o de Efésios 4:11. Aquilo ali é como se fosse dons que Deus dá. Dons ministeriais, né? Assim, que Ele derrama a graça sobre uma pessoa para que ela tenha. Então, vamos observar uma coisa. Se o critério aqui, aliás, se a causa da separação de diáconos foi uma discussão, a necessidade do povo entre os hebreus e os gregos, ali os irmãos que estavam na igreja, e os apóstolos atribuíram à própria igreja para separar, então, e eles separaram aqui só homens, né? No caso, a própria igreja separou só homens, não separou mulher. Nesse aspecto, alguns, que fica aberto, obviamente, alguns entendem que pelo fato de a igreja ter separado e ela separou só homem, então é só homem, não entra mulher. Você também falou cultural. Exatamente, aqui ó, cultural, é muito forte isso aqui, tem que botar em questão. Todavia, como não foi algo selecionado pelos apóstolos e não era atribuído a eles a obrigatoriedade ou serviço adjunto de pregação da palavra, de ser separado como obreiro e estar sentado no altar, foi exclusivamente pelos irmãos, então outros dizem, encaixa muito bem a mulher, até porque pelo ofício, qual é o serviço que vai ser prestado? Servir as mesas, servir o povo, atender a demanda, era essa aí. Então encaixa-se perfeitamente a mulher. Então outros já entendem, encaixa sim. Inclusive Paulo vai mencionar das mulheres que trabalhavam junto, né, na obra do Senhor. Muitas mulheres seguiam Jesus a serviço, trabalhando. Outras, como Paulo menciona, que também ele cita algumas, menciona Romanos 6:1, também 16:1, perdão, que ele trata perfeitamente ali, inclusive usando a terminologia doulos como serva, como escrava. Escrava não que era escrava presa, né? Mas era escrava no sentido de estar a serviço. De estar a serviço. Então, nesse aspecto, encaixaria ali as mulheres. Tem bastante. E ela não está nem preocupada com filho. Isso. Muito bem. O propósito somente de servir ao Senhor, né? Agora quer ver uma curiosidade? A pessoas. Exato. Agora quer ver uma curiosidade? É que
Exatamente. Ó, por exemplo, um dos critérios aqui é o monogâmico, né? É marido de uma só mulher, né? Ou seja, ser casado. Um dos critérios, ser casado. Quando eu fui separar da diácono, foi uma polêmica, porque o critério, um dos bíblicos, é ser casado, né? E eu era solteiro quando eu fui separado, eu era solteiro, conjunto de jovens. E foi uma polêmica, o menino foi assim, uma reboliço no campo. Aí isso foi lá em Belém do Pará, e lá o pastor tem o dirigente da congregação, lá é por setor. Tem o dirigente, aí tem o supervisor do setor, né? Ele é um pastor tipo geral, mas é só do setor. E tem os outros pastores que são do campo. E tem o pastor geral, o pastor presidente geral. E a minha consagração para diácono, minha separação para diácono, veio do supervisor de setor. Veio dele, ele que mandou me separar e me chamou para a reunião geral do campo. E lá na reunião geral apresentou para o pastor geral. E aí, o pastor geral, na hora da reunião, ele disse que ele perguntou se não era muito precoce essa separação. E o pastor o supervisor de setor, ele disse assim: meu pastor, aí ele botou o relacionamento dele, o ministério dele e a afinidade dele em questão. E ele colocou e disse assim: meu pastor, há quanto tempo estamos trabalhando juntos? Aí ele mencionou, o pastor geral do campo disse assim: há mais de 30 anos. Ele disse: quantas vezes ou alguma vez eu lhe desapontei? Na reunião geral, eram mais de 80 pastores, mais ou menos. Geral. Aí, e eu com vergonha, meu Deus, eu estava só em espírito, sentado com vergonha, eu dizendo: não precisa disso não precisa não. Eu estava assim, e ele: quantas vezes? Aí ele falou: nenhuma vez, que eu me lembro, nenhuma. Pois é, meu pastor, pois não é dessa vez que eu vou lhe desapontar. E eu estou indicando esse rapaz porque Deus já confirmou, Deus já falou, Deus já levantou, Deus já usou. Aí começou, aí estendeu lá, parafraseou e disse assim: e aceite ele, receba ele como o Senhor me recebeu. Pode ir. E se acontecer alguma coisa, o Senhor pode me botar em questão. Ele botou a mão no fogo, tá? Supervisor do setor, né? E aí o pessoal, houve um silêncio, sabe? Houve um silêncio. O próprio pastor geral emudeceu. Demorou um tempinho, ele disse: então, traga o rapaz aí, traga aí. Aí me levou lá para frente e orou. Aí depois disso, passou meses, assim, questão de 2, 3 meses, eu já fui designado para fundar uma igreja, uma congregação. Então eu participei ainda quando era, por exemplo, um bar. Era um bar, e aí o bar fechou, aí o pastor mandou eu olhar algum canto para poder a gente fazer um ponto de pregação, e aí eu vi esse bar que tinha fechado, ali, pastor, dá certo, eu falo lá para a gente alugar. Fui lá, acertei o aluguel, passei para o pastor, o dirigente, ele alugou o ponto, no ponto a gente pintou, ajeitou todinho, aí fui eu e um diácono. Foi 2 diáconos no caso, né? Eu diácono, aliás, eu auxiliar. Aí, e um diácono, nós 2. Começamos nesse ponto de pregação. E do ponto de pregação, o pastor manda a gente ficar de olho procurando um local. E a gente viu um terrenão grande, Deus abençoou, a igreja comprou o terreno. Depois fizemos a pedra fundamental, né, de lançamento. A pedra fundamental, que é alguns ministérios enterram uma Bíblia, né? Outros fazem uma pedra. Na nossa lá a gente fez uma pedra com o nome, tá o meu nome, o nome do diácono, o nome do pastor, o presidente e a data. Aí tá lá, aí fez o local onde é o altar. Coloca, faz um buraco, enterra a pedra e consagra aquele local para construir uma igreja. E assim começou. Aí eu passei 1 ano e
1 ano e 2 meses, eu acho, mais ou menos, aí eu vim embora para cá. Então, assim, ficou ali um templo erguido, funcionando, até hoje está lá, com a glória de Deus, assim, muito linda, mais ou menos esse porte aqui, se não for um pouquinho maior ainda, eu acho. Mais ou menos isso aqui mesmo, mais ou menos. E para a glória de Deus, sim, andou. E para a glória de Deus, estou aqui de pé, né? Então, assim, é Deus que faz. Mas um dos critérios, como eu falei, é ser casado. Um dos critérios é ser casado. E na Bíblia diz que quando nós somos casados, o que a gente se torna? Um só. Então veja bem, só raciocinando aqui comigo, veja bem. Se a Bíblia diz que é para ser casado e quando casa é um só, então por que quando vai consagrar, a exigência é ser casado, mas no dia da consagração só chama o homem, não chama a mulher? É um parêntese que eu estou abrindo, né? Só chama o homem. Por exemplo, quando eu fui ser consagrado auxiliar, eu era solteiro, ok. Mas quando eu fui ser consagrado a diácono, já era casado. E só chamaram a mim. Minha esposa nem mencionaram o nome. Aí, quando foi ser consagrada a presbítera, mesma coisa. Só chamaram o meu nome, não chamaram ela. Mas é critério, é exigido que seja casado. Mas cadê a esposa? Então, assim, uma observação só, a adjutora, né? Então ela precisa estar junto. Exato, ela precisa estar junto. Então, assim, nesse aspecto, alguns ministérios fazem o quê? Consagram os dois, não é uma só carne. Consagra os dois, alguns ministérios. Já o Tempo Central não adota isso aí. Ele não adota. Para ele, a mulher, ela exerce ofício relevante. Ela tem cargo de presidência, tem cargo de líder, cargo de regente. Não, aqui não. Tem, né? Tem. Aham. Então aqui não tem, assim, não. Consagrada eu sei como é. Então assim. Aham. Eu sei, a Assembleia de Deus pastora, né? Nem diaconisa, nem pastora, nem bispa, nada disso aí não. Uma dirigente, né? Então assim, nesse. É solteiro, nunca casou. E biblicamente não tem que ser casado. Você nunca casou, nunca casou. Tá? Aí faz essa semana. Quadrangular, né? Mas esse costume de consagrar homens ministério mais, né? Para dirigir, né? É isso. Então, assim, para os irmãos entenderem que é bem diversificado, né? E tem o fundo cultural, pesa muito isso aqui. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele menciona sobre isso. Ele menciona sobre isso, que as mulheres nem usem tranças, nem tenham oportunidade, nem fale, né? O apóstolo Pedro, ele era muito puxado assim, cultural e no judaísmo, muito forte. A gente até trouxe aqui na aula, né? A gente falou sobre isso, que para eles se desligarem da tradição judaica, de milênios, não é fácil. Aí vinha um Galileu aí pregando diferente, e ele de repente aceitar, não é fácil, realmente é difícil. Mas é pela fé, precisava realmente ser impactado para poderem abandonar a tradição. Hã? Era. Aí, nesse aspecto,
é como tem aqui o critério, ó. Cadê? Que governe bem a sua casa. Aonde? Monogâmico. Aqui. Pronto, obrigado. É a letra que eu estava olhando, era hebraica agora. Então, aqui. Governe bem a sua casa. É um dos critérios bíblicos, né? Então, por quê? Ele ainda diz o porquê, né? Porque se ele não governar bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Né? Então, por exemplo, em casa ele tem o quê? 4, 5 ou 10 pessoas. Se ele não consegue governar 4, 5 ou 10, como ele vai governar uma igreja? Difícil. Não. Então, assim... Isolado. Inclusive ele... Exato. Inclusive ele traz de dois, né? Ele fala do episcopado e do diácono. Ele fala da mulher. A mulher. Quem é essa mulher? Uhum. Exato. Cumprir. Exato. Pronto. Então, é isso que o curso de teologia, ele fomenta nas pessoas, ele instiga a pesquisa e o senso crítico do texto. Isso não é descrença, isso não é falta de fé, isso é análise. Entendeu? Nós precisamos ser assim. Romanos 16, 1 e 1 Timóteo 3, 11. Isso. Aí, ó, o que se faz nesse caso? O que se faz? Você vai para o contexto histórico. Igual eu fiz aqui, peguei aqui o 6, fui falar, vamos ver a causa. Qual foi a causa? E aonde estariam? Quem separaria? Vocês perceberam que no instante deu para a gente desvencilhar? Não deu? Sim. Por exemplo, qual foi a causa? Lembra a causa? Servir as mesas, as viúvas. Pronto. Quem separaria? Os irmãos mesmo. Né? Os próprios irmãos. E de lá de trás. Isso. Exato. Isso. Tem. As irmãs pregam. Aqui não podia não, viu? Aqui não podia não, pregar não. Sim. Paulo diz que haja dedicação. Tem que haver dedicação. Isso. Agora, serve sim. Melhor do que... tá não. A serviço com alegria. Tem aqui, obrigado. Quando tem pastor, eles ficam com a família, né? E aí eles colocam descansado, mas quem vai virar conta é. Então assim, é cultura e dogmas de igreja. Cada pastor tem o seu. Se trocar de pastor, ele pode mudar isso aí. Entendeu? Nenhum, né? Embaixo. Não é do outro. CCB. Embaixo. Se for na igreja CCB,
É isso, então vamos para cá. Deu para compreender isso aqui? Deu para a gente entender? Deu? A gente percebe que isso é um ponto polêmico, mas é polêmico por conta das ansiedades das pessoas. Mas o texto é muito claro. Agora vamos puxar aqui para o nosso lado. Quem extrapolou ou passou dos limites fomos nós, em colocar diáconos no altar. Por que eu digo isso? À luz da Bíblia. O diácono, qual era o papel aqui do diácono? Né? Servir. A palavra e a oração ficava dos apóstolos. Só que vamos para outro viés, um problema ligando para outro. Apóstolos. Estava, aí vem para cá, ó, restrito a oração e pregação, a palavra, somente a eles? Ou poderia se estender a outros? Aí, na Bíblia, a gente vê ele dizendo assim: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós quem? Apóstolos. Perseverar aqui, então, restrição, né? Só que ele não estava restringindo aos outros a oração e a palavra, porque isso é critério geral. Oração, palavra e jejum é critério geral. E aí, se fosse somente para apóstolo, então nós teríamos que aderir à ideia de que ainda haveria apóstolos. Entendeu? Se for pensar. Exato. Entende aí? Deu para entender? Então, assim, não podemos também ir do 8 ao 80 e ficar só nas extremidades. Não, a gente tem que ponderar, tem que analisar. Então, nesse aspecto, com o passar do tempo e com a influência da cultura, nós aderimos que o diácono não serve somente às mesas. O diácono, ele serve também na palavra, serve também na oração, ele serve também no ministério. Entendeu? Só que só puxou-se o diácono e não a diaconisa. E aí, quando puxa-se o diácono para este serviço, alguns críticos vão dizer: está errado. O diácono não é para pregar. Quem é para pregar é o corpo pastoral. O quadro pastoral. Tem muitos assim, tem os mais criteriosos, né? Nós já somos mais flexíveis, porque nós entendemos que a igreja ela é o quê? Inclusiva. O que é uma igreja inclusiva? Ela não impõe regras de modo a impedir que alguém se aproxime. Pelo contrário, ela flexibiliza para que as pessoas se acheguem a Deus através da pregação da palavra. Então elas se achegam, se aproximam. Quando elas se achegam e se aproximam, a igreja ela tem o papel de inserir aquela pessoa no corpo de Cristo. E como que ela vai inserir? Chamando, vem participar do meu departamento, vem participar desse ministério, vem participar, vamos cantar comigo. Aí uma pessoa recebe a oportunidade para cantar, e fulana, vem comigo também. Aí a outra, fala, eu nem saí nada, mas ela me chamou, eu sinto que é de Deus e eu vou. Aí vai, entendeu? Ou seja, inclusiva. De repente, alguém está dirigindo o culto e diz, fulano, daqui a pouco vamos ouvir fulano de tal trazendo uma saudação. A pessoa, fala, meu Deus, regala só o olho, né? Regala só o olho, a gente olha, a gente está ali em cima, a gente vê a reação do rosto. Aí... Então, assim, o que é isso? Inclusivo. Inclusão. A igreja tem esse papel de inserir as pessoas. Então, por conta dessa ideia da igreja que é expandir o evangelho, não há requisitos engessados, de modo a impedir que as pessoas se acheguem. Não há. É tanto que Deus levanta Paulo para quê? Para pregar para quem? Para os gentios. Os gentios eram quem? Eram os que não passavam no crivo dos apóstolos. Pedro, então, não passava não. Né? Então, assim, aí Paulo chega e flexibiliza. Então, assim, vamos aqui avançando, e aí
Eu parabenizo pela apresentação dos irmãos, né? Muito bom. E agora nós vamos para o capítulo 8 aqui, que fala sobre o evangelho em Samaria, né? Aqui no nosso material, é na página 37, evangelho em Samaria. Lá no slide 34, tá aí? Evangelho em Samaria, pronto, perfeito. Evangelho em Samaria. Aqui em Samaria, agora eu vou apagar aqui, tá? É 38, é? É. Filipe Samaria. É? Desculpa aí. Hã? 2.3, o 2.3 mesmo. Agora, deixa eu fazer aqui um desenhozinho bem breve, aquele desenho que os irmãos já conhecem. Hã? Já tem foto? Aqui é quem aqui? O mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Bem aqui embaixo, irmãos. Vou botar bem aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho do mar. Diminuir aqui o mar. Aí aqui, lá embaixo. Cush. Aqui, o Egito. O mar Vermelho. Aqui é o Mar Vermelho. Dá para saber já, né? Pai do Senhor, tudo bom? Glória a Deus. Foi passar não, né? Hã? Não foi não, né, pai? Ou não sabia, na verdade. Foi. Não é, rapaz. Olha aí que benção. Maravilha, olha. Muito bom, viu? Eu até fiquei... Rapaz. Eu pensei que eu vi, com certeza. Eu pensei que você ia fazer uma convocação. Não, né? O pessoal não vai mesmo, não sei. O carro tá aberto, viu? Vixe, bem, trava lá, trava. Eu entrei... É que eu entrei às pressas, aí... Tá contigo, né? Tá aqui. Eu esqueci de trancar, sair, deixei ele aberto. É. Eita. Obrigado, viu? Sentiu falta do senhor da semana passada, tava bem recheado. Nós estamos já nas viagens. Não digo mais aula. Aula 4. Semana que vem da mina? É. A semana que vem já pega as viagens de Paulo. Hoje eu vou falar das viagens de Filipe e Pedro. Aí a próxima disciplina vai ser Epístolas Paulinas, de Romanos a Gálatas. Romanos a Gálatas. Vou mandar o slide para ti, ó. Tranquilo. Essa aqui, estavam preparando para a próxima. Pois é, pessoal. Cada vez aluno, eu vi 2 casos de sétimo dia hoje, né? Foi. Na verdade, eu não olhei o grupo, porque eu estava no plano de aula. O Arthur, Pedro. É, né? aquele Arthur, né? Que veio, e outro também. Foi. Quem? Claudiano também? Aí atualmente nós estamos por antes. Aí a secretária lá. A luta não veio não, né, Maria? Foi não, veio não. Pronto, a turma nota 10 aqui. Aí, vence. Turma nota 10. Fora o pessoal do online, viu? No online tem um bocado. Deus abençoe o pessoal do online, né? Em nome de Jesus. Então aqui, no nosso típico desenho, né? Aí, eu fiz muito grande aqui.
Hã? É. Jerusalém. Samaria. Aí aqui, meus amados, aqui é Jerusalém, Samaria. Mais ou menos aqui é Gaza. Aqui Azoto. Mais ou menos aqui é Lida. Aqui Antioquia. Essa Antioquia aqui é da Síria. Tem outra Antioquia que é da Pisídia. Pronto, acho que aqui dá pra gente fazer. Eu acho que tá faltando alguma coisa, mas já eu lembro. Puxa. Aqui. Vamos bem aqui. Pronto, é pra gente saber onde é. Tá assim. Pronto. Aqui no capítulo 8, a gente vai ver, finalizando a questão de Estevão, né, que Paulo consentiu na morte dele, e uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e a todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, depois da morte de Estevão, depois que houve o apedrejamento de Estevão, houve uma grande perseguição. Começou ali, difundiu, né? Grande perseguição. Essa perseguição, é bom a gente lembrar e deixar claro que não ocorreu sobre os apóstolos. Misteriosamente, né? Foi uma grande perseguição dos cristãos, mas não sobre os apóstolos. Os apóstolos permaneceram aqui, ó, em Jerusalém. A perseguição, ela se deu com os demais irmãos. Lembra de cerca de 5.000 pessoas aceitavam Jesus, seguia eles, estava a serviço? Lembra? Esse pessoal aí, ó, foi uma perseguição. Como diz o texto? E diz assim: e foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Ou seja, eles vieram para cá, ó, Judéia para cá para baixo, Judéia e Samaria lá para cima. E Samaria, né? Exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados,
E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde ao mais pequeno até ao maior, dizendo: este é aquele, é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com esta mágica. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Tá? Ó, meus irmãos, só para a gente entender. Enquanto começou a perseguição, a igreja ela precisa ficar atenta numa coisa. Qual? Enquanto tem uma perseguição, nós percebemos que a perseguição se deu após a morte de Estevão, né? Só que o colégio apostólico ficou, misteriosamente ficou. Nós podemos então perceber que Deus tem os seus mistérios. Deus sabe o porquê das coisas. Não se sabe, culturalmente falando, por que os apóstolos não foram perseguidos naquele instante. Não se sabe se era porque o Sinédrio já temia, porque eles já haviam manifestado soberanamente o poder de Deus. Percebamos que no capítulo 5, é o nome do homem, Gamaliel, ele havia falado: olha, tenham cuidado o que vocês vão fazer com esses homens. Lembra disso? Já deu alerta, ó, tenham cuidado, porque pode ser que vocês estejam se achando lutando contra Deus. Então eles talvez tiveram esse cuidado. É uma hipótese. Talvez eles tiveram esse cuidado e não perseguiram os apóstolos, mas perseguiram aos demais. Porque misteriosamente, como é que há uma perseguição, persegue todo mundo e eles não? Né? Os principais. Pode ser que tenha sido, assim, olhando a ótica humana, pode ser que tenha sido Gamaliel que tenha falado aquela lá no Sinédrio, que Gamaliel era muito respeitado. Muito mesmo, não era pouco não. Era muito respeitado. E ele falou e o Sinédrio, cessou. Ouviu, atendeu. Isso é o lado humano. Mas no lado divino, lado espiritual, eu particularmente, eu atribuo a Deus. Como? Igual aconteceu com Neemias. Nada a ver, porque tem a ver com Neemias aqui, né? Mas só para a gente entender uma coisa, lá em Neemias, capítulo 2, versículo 8, ele vai falar sobre a boa mão de Deus que esteve com ele. A boa mão de Deus, ou seja, a mão de Deus estava com ele ali, guardando, protegendo, ajudando, tocando os corações, para que Deus pudesse prover e ele pudesse concretizar e realizar a grande obra. Então, a gente percebe que na obra de Deus existe isso. Existe aqueles que precisam ir, mas existe aqueles que precisam ficar. E os que foram, eles foram perseguidos, sim, mas calados, jamais. Eles foram sim, perseguidos, foram sim. Mas o que eles fizeram no caminho? Eles iam pregando. Estava perseguido? Estava, mas estava pregando. Estava sendo atacado? Estava, mas estavam pregando. Estava sendo ameaçado? Estava, mas estavam pregando. Não calaram a voz, não pararam, não desanimaram, não murmuraram. Eles continuaram pregando. E nesse pregar, ele saiu pregando para onde? Olha só como é as coisas de Deus. Olha como é estratégico. A perseguição aconteceu aqui, ó. JR aqui é a abreviação para a gente entender Jerusalém, tá? A perseguição começou aqui. Os apóstolos permaneceram aqui. Mas o povo, vinha para cá, para Samaria, outros para a Judéia. Lembra lá de Atos 2?
Aliás, Atos 1, quando Jesus disse que quando o Espírito viesse, eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido. E depois fosse para onde? Para a Judéia, para Samaria. Não foi? Tá vendo aí? É Deus. É Deus. Até na perseguição. Qual era o ambiente aqui? Perseguição. Ameaças de morte. Só para dispersar. A gente percebe. Expandiu, foi. Pontapé inicial. Porque vejamos uma coisa. Alguns até. Sei nem se. Eu vou usar esse termo, eu não gosto não, mas eu vou usar ele. Os sensacionalistas dizem que o colégio apostólico, eles ainda estavam anestesiados e não entenderam o real sentido da vinda do Espírito Santo e receberam poder, o dunamis, explosão, a graça, receberam a porção, foram revestidos, eles viram línguas repartidas como de fogo, pousou. Só que mesmo assim permaneceram em Jerusalém, porque parece que ficar em Jerusalém é mais cômodo. Eu estou em casa, é meu lugar, é a minha igreja, daqui eu não saio, é mais confortável, eu gosto daqui, entendeu? Só que aí, qual era a ordem? Ficai aqui até que do alto ser revestido. Foram revestidos ou não? Foi. E depois de ser revestido, foram para onde? Para casa. Para casa. E qual era a ordem? Era sair. E para onde? Para a Judéia. Para onde mais? Samaria. Para onde mais? O fim da terra. Né? Só que eles ficaram só em Jerusalém. Né? E aí o que Deus faz? Permite a perseguição. Por isso que eu volta e meia eu gosto de dizer que Deus está no controle até das coisas erradas. Porque ela é errada no nosso olhar. Mas para Deus está dentro do plano. Está dentro do plano, é necessário. O nosso olhar é errado, mas para Deus está, ó, fique tranquilo. Ele sabe de tudo. É assim que a gente diz, né? Deus sabe, Deus conhece. Aí, os cristãos foram dispersados. Vieram para cá, foram pregando. E os apóstolos ficaram aqui. Até que Filipe foi. Aí Filipe foi para onde, Filipe? Para Samaria. Né? Samaria. Mas quem que levou Filipe? Né? Quem disse para Filipe ir? Né? Um anjo, né? Ele disse para ele ir. E ele foi para Samaria. E em Samaria ele pregou. Mas ele não é diácono? Né? Ele pregou. Ele pregou. E pregou com autoridade. Com muita unção. De tal modo que até o feiticeiro. Feiticeiro, ele creu naquele evangelho. É com muita autoridade. Que autoridade é essa? Ela veio de Filipe ou ela veio de Deus? Então nós, como servos de Deus, temos ou não a capacidade de também receber de Deus esse poder? Temos. É o mesmo Deus ou não? A ordem também alcança a nós ou não? Sim. Então por que muitas das vezes a gente fica parado? Por que muitas das vezes a gente acomoda? Por que muitas das vezes a gente acaba aqui ficando na zona de conforto? Sendo que tem Samaria para ir pregar. Sendo que tem a Judéia. Tem os confins da terra. Tem os nossos vizinhos. Tem por onde a gente anda. E olha que a gente nem é perseguido. Né? Será que precisa de uma perseguição para a gente poder sair pregando? Né? Bom seria se nós já fizéssemos logo.
Porque a gente tem aceitação. Perceba que tem aceitação. A gente chega, nós somos bem recebidos. A gente chega, as pessoas estão sedentas, estão com sede. Elas querem Deus. Elas estão famintas de Deus. Elas estão desesperadas por Deus. O que elas não gostam é de mau caratismo. O que elas não gostam é de hipocrisia. É isso que elas não gostam. Elas não gostam que você pregue uma coisa e viva outra. É isso que elas não gostam. Mas de Cristo, elas gostam. Elas querem. Elas sabem que precisam. Elas não têm força. Entendeu? Então, a partir do momento que elas verem isso em nós, elas vão abrir as portas e o Espírito Santo vai entrar e vai trabalhar. E Deus vai usar, assim como ele usou Filipe. Quem aqui deseja ser usado igual Filipe, né? Em nome de Jesus, né? Aí Filipe saiu pregando e o verso 14 diz que os apóstolos, pois, que estavam onde? Em Jerusalém, ouviram que Samaria havia o quê? Recebido a palavra de Deus. E então fizeram o quê? Agora sim, vamos fazer o que Jesus mandou. Já foi plantado, né? Já foi semeado. Agora sim, vamos mandar. Aí mandaram quem? Pedro e João. Né? Aí Pedro e João vão para lá. Para cá, para Samaria. Então, considera-se a primeira viagem apostólica. Por que considera essa primeira viagem apostólica? Porque Filipe era apóstolo ou era diácono? Está entre os 7. Ele era o quê? Diácono. Sim ou não? Então, olhando assim, fica... né? Então, pronto. Então, se Filipe era diácono, quando ele chega em Samaria, chegou um apóstolo ou chegou um enviado por Deus, né? Um servo de Deus, um homem de Deus. Homem de Deus, né? Mas não chegou um apóstolo, certo? E aí, a primeira viagem é a de Pedro e João. Eles saem daqui e vão, ó, para Samaria. Hã? E aí, ó, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Olha só que legal. Filipe foi para lá e pregou para eles a Cristo. Só que pregou a Cristo de modo para que eles recebessem o batismo. Que batismo? O de João. Batismo nas águas. Foram batizados. E aí Pedro e João chegam lá e dizem assim: ainda não receberam o Espírito Santo? Espera aí. Eles estenderam as mãos. Pedro e João estenderam as mãos sobre os samaritanos. Eu quero aqui abrir um parênteses. Já, abri aqui o parênteses. Ó. Pedro e João chegam em Samaria, estende as mãos sobre os samaritanos. E os samaritanos, e ora por eles. E nessa oração, o que é que eles recebem agora? O Espírito Santo. Saibamos uma coisa. Assim como Deus usou Pedro e João, Ele deseja usar cada um de nós. Não é porque era só os apóstolos, não. Mas é todo aquele que se dispuser para Deus usar. Você vai estender as mãos e orar a Deus. E Deus vai batizar. Porque não somos nós que batizamos. É Deus. E Ele batiza. O parênteses que eu abri aqui é só para a gente relembrar quem eram os apóstolos antes e depois de ser cheio do Espírito Santo. Vou botar do Espírito Santo. Então, quem eram eles? Percebamos que outrora, antes da descida do Espírito Santo, antes de eles serem cheios do Espírito Santo,
Jesus mandou eles sair pregando. Aí eles foram lá por Samaria. Só que eles viram que havia rejeição. Aí eles quiseram orar. Perguntaram, né? Quer que a gente clame a Deus para que desça fogo e queime esse povo, né? Acabe com aquilo ali. Quando há incredulidade. Ou porque havia rejeição cultural por conta do judaísmo, por conta daquela divisão antiga, porque havia uma rejeição gigantesca dos judeus com os samaritanos. Não se batiam. Era assim um povo que não se suportava. Não suporta. Esse aqui com esse aqui, não se bate. E aí eles, antes de serem cheios do Espírito Santo, ainda existiam aquelas intrigas culturais, tradicionais. Mas agora, depois de ser cheio do Espírito Santo, eles voltam lá. Né? Agora, qual foi a reação deles? Oraram por eles, para Deus batizar com o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que eles tinham, eles também desejaram que o samaritano recebesse. Né? É diferente, né? Quando a gente aceita Jesus e fica cheio do Espírito Santo. Você, às vezes, até conhece alguém ou sabe de alguém que merecia, a morte era pouco para ele. Mas depois que a gente aceita Jesus e volta de novo lá, a gente já quer transferir o que está em nós para ele. Né? É muito importante isso, muito bom. Aí aqui no texto, ele vai dizer assim, que então lhes impuseram as mãos, versículo 17, e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Simão não estava convertido ainda não, né? Ainda estava meio interessado. Rapaz, é interessante isso aí. Esse poder eu nunca vi. Aí ofereceu dinheiro para eles. E a gente sabe que Pedro disse logo assim, olha, logo com Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí vem o tiro de misericórdia, né? Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em lei, em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Agora vamos para Filipe. Filipe, então, aqui diz assim, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Vejamos, meus irmãos, Filipe, ele havia ido para Samaria, depois ele retorna. Aliás, ele estava em Samaria. De Samaria, o anjo disse para ele ir no caminho, eu fiz aqui pequenininho, eu vou transferir esse pedaço aqui para cá, para ficar ampliado. Bianca, tu pode passar aí, que tem até um aí também, tem um mapa desse. Deixa eu ver se esse aí dá mais grande. Não, vai mais. Outro. Aqui, ó, esse aqui dá Lida, Jope e Judeia. Vê se nesse. Passa mais um. Passa mais. Não, volta lá, naquele. Nesse aí, volta nesse. Samaria. Dá para ampliar? Um pouquinho, né? Tá bom. Tá bom. Jope, Lida. Essa aí já é outra trajetória. Mas deixa nesse aí que é parecido com esse. Aqui, ó.
Samaria, ele estava aqui em Samaria, e Jerusalém aqui, botar o J, né? JR, Jerusalém. Gaza. Cadê aqui? Cadê? Jerusalém para Gaza, ao sul. Aqui a gente percebe que Samaria e Jerusalém, e ele diz que vai para Gaza na banda do sul, ou seja, para baixo. Gaza então está mais para cá, para baixo. Eu botei Jerusalém aqui, vou afastar aqui Gaza, mais para cá, Gaza. Então ele tinha que descer de Samaria, tá aqui. Tinha que descer de Samaria até o caminho que ia para Gaza. Nessa descida, ele encontra com quem? Com o eunuco, né? Encontra com o eunuco. Olha a distância. De Samaria, descendo de Jerusalém até ao sul. Era. Ele vinha lá de Samaria, aqui é porque eu recortei daqui para cá, né? Ela vinha lá de Samaria, descendo para ir para Gaza. Para Gaza não, ele ia para a estrada que liga para Gaza, que é ao sul de Jerusalém. Não é assim? E levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Observemos uma coisa. Candace ficava aqui, ó. E antigamente era Cush, na região de Cush, que é a descendente de Cã. E o caminho que ele percorria era esse aqui. Ele vinha para a faixa de Gaza ele descia para chegar lá. Era uma viagem muito longa. Ele havia ido para Jerusalém para adorar. Esse eunuco, tem os eunucos, por exemplo, por falar em eunuco, é importante a gente frisar que tem pelo menos, no Novo Testamento, tem uns 3 tipos de eunuco, que Jesus até menciona, né? Ele menciona aqui em, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 19. Mateus 19, deixa eu ver aqui qual é o versículo que ele menciona. 19:12. Mateus 19:12, que ele diz assim: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Então, tem aqui 3 tipos de eunucos, né? Eunucos. Os que nascem. Tá assim. Os que nascem eunucos. Qual é o outro? Acompanhou aí? Ó. Os que nascem, os que foram castrados, e o terceiro é o quê? Que se fizeram, né? E os que se fizeram, né? Só que eles fizeram por um propósito. Qual? Para o reino de Deus, né? Aqui, meus amados, é importante a gente passar isso aqui, porque existe um pensamento de que os eunucos eram afeminados.
Eu vou logo direto ao ponto, por causa do tempo. Os eunucos. Só que isso aí depende. Inclusive, bem polêmico, né? Mas, inclusive, os militantes desse viés, eles tomam por base isso aqui, ó. Eu já nasci assim. Entendeu? Aqui, ó, os que nascem, né? Só que a gente precisa entender que a terminologia para eunuco e o sentido da palavra, até mesmo no grego, eunucos, é aplicado a dispenseiros de cama, hospedeiros, mordomos, chefes de administração, pessoas de confiança, entendeu? São pessoas de altíssima responsabilidade. Então, o eunucos do grego, ele traz essa ideia de que não tem nada a ver com afeminados, nada, só nada. É apenas aqui os que nascem, vocação para aquilo ali, para trabalhar cuidando de bens, de patrimônio, de grandes autoridades, reis, rainhas e principalmente lidando com mulheres. Só que sem qualquer pretensão afetiva. Nenhuma pretensão, apenas o serviço. O prazer dessa pessoa é servir. Está a serviço. Ela não tem nenhuma intenção por trás. É tanto que nos grandes palácios, nos grandes impérios, sempre tinha os eunucos cuidando de quem? Das mulheres. Os eunucos cuidavam das mulheres. E nisso, alguns dizem que essa questão de botar eunuco cuidando das mulheres é porque eles tinham disposição de força, visão oposta da delas no que diz respeito a oferecer segurança, mas, no entanto, havia muita compreensão com elas, porque eles estavam convivendo com elas sem pretensão maliciosa por trás, segundo as intenções, mas estando totalmente a serviço delas. Os que colocavam para cuidar de mulheres, mas tinha também os eunucos que cuidavam de homens, como o caso lá na Babilônia, os que cuidavam de Daniel, Misael, Azarias e Adonias. Então, assim, a gente percebe que os eunucos eram no modo geral, e eles eram delegados para serem responsáveis do palácio. Eram responsáveis. É tanto que o próprio texto diz, né? Aqui de Mateus 19, 12, ele vai dizer que eles se fizeram eunuco para o serviço do reino, por causa do reino dos céus, né? Eu botei de Deus ali, mas é dos céus. E em Atos dos Apóstolos, ele também explica, ele diz também para que é. Ele diz quem era esse eunuco, né? Esse eunuco aqui, o qual era superintendente de todos os tesouros da rainha, né? Todos os tesouros. Perceba que ele é o que? Um administrador-chefe. É um administrador-chefe. Entendeu? Tem alguma coisa aqui para afeminado? Não. Isso apenas trata de pessoa altamente responsável para aquilo ali. É como se tivesse nascido com um dom para aquilo ali. São pessoas que elas não têm interesse algum além do que lhe foi dado, que é de cuidar. E tem os outros que foram castrados por homens, que é o quê? É imposição. Pessoas que as autoridades, vendo-se na necessidade de ter alguém que cuidasse das mulheres e com medo de que essa pessoa tivesse relações com as suas mulheres, fizeram o quê? Castravam eles. Mas isso não se sabe se era de comum acordo, de forma mútua, né? Não se sabe. Eles eram castrados.
E o fato deles serem castrados, segundo a história, diz que muitos nem resistiam, morriam. E aí eles pegavam outro. E uma boa parte, tem um historiador que ele diz que alguns reis, alguns impérios pegavam dos escravos para transformar o eunuco. Por isso que eles que faziam forçosamente. Já outros não, era de criação. Já criava em casa para essa finalidade. Pessoa de confiança. Aí depende do império. E, por fim, os que se fizeram eunuco. Qual o propósito? O reino dos céus. Né? Pessoas que dedicaram a sua vida a serviço de Deus unicamente para Ele. A gente vê muito hoje, por exemplo, geralmente acontece com pessoas divorciadas ou viúvas. Elas, mulheres, né? No caso também homem, tem homem que também faz isso, que diz que a aliança que ele fez agora é com Jesus. Casado com Jesus e ponto. Entendeu? Então tem dos dois lados. Tem pessoas assim. E segue. Então, no que tange ao eunuco, queria trazer essa observação. Ele estava percorrendo aqui, ó, vindo de Jerusalém, que ele estava vindo de Jerusalém de uma festividade, e ele era uma pessoa realmente assim, uma pessoa de muitas posses, porque ele tinha um exemplar de Isaías. Ele estava lendo Isaías, não era? E naquela época não era para qualquer um não ter, né? De Isaías, era um exemplar, ele tinha. E ele estava lendo. E o anjo do Senhor mandou Filipe ir às pressas para lá e pergunta a ele: tu entende o que tu lê? E ele diz: como eu posso ler se ninguém me explicar, né? Eu posso entender se ninguém me explicar. Ou seja, isso mostra para nós, sabe o quê? A disposição, tanto de Filipe quanto de atender ao chamado de Deus, de correr e ir atrás. Vejamos que Filipe estava o quê? Em Samaria, tinha pregado o evangelho com muita autoridade. Eu imagino que não eram poucas pessoas que estavam perto de Filipe, porque qualquer um que Deus começar a usar para curar os enfermos, expulsar demônios, para fazer maravilhas, ele não fica sozinho, é direto sendo demandado. As pessoas... Jesus, que a multidão apertava, oprimia, né? Então eu imagino que ele não estava sozinho, era a multidão ali cercando ele, querendo, trazendo deficiente, trazendo demoniado, as fileiras. Mas na hora que Deus falou, sai daí, vai para lá, ele foi. Ele foi. A disposição dele não se prendeu à multidão, à quantidade, a números. Ele se deteve ao chamado, né? Foi pregar por um. E da mesma forma, de contrapartida, a gente vê a estratégia de Deus. Deus é estrategista. Olha só o que Deus fez. Deus tirou Filipe daqui de Samaria, fez ele correr aqui, ó, descer aqui, levou para cá, para a estrada do sul, que leva para Gaza, para pregar para um. Mas quem era esse um? Uma pessoa de alta relevância. Administrador da rainha. Alguns, deixa eu falar aqui da rainha também, bem rapidinho, né? Se vira nos 30. A rainha, aqui fala assim o texto, né? Ó. A rainha, e foi, eis que um homem etíope, eunuco da Etiópia, essa região aqui, ó, da Etiópia, etíope, sendo ele da Etiópia, mostra que ele era de cor escura, a pele de cor escura. Da Etiópia eles eram bem... da África, bem escurinho. Apesar de o Egito ser da Europa, mas eles pegam aqui ele é da Ásia. Parece que tem um besourinho desse aqui. Mas enfim, é bem escuro. Aí ele diz, da Etiópia, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Candace não é o nome da rainha. Aqui é um título de uma... que é igual dos faraós. Como é o nome? Já eu lembro. Que é de gerações. De gerações
seguindo, tipo os faraós, não tem os Herodes também? São títulos. Daqui a pouco eu lembro, já a palavra vem. Aí, eles, deixa eu ver se eu botei por aqui, se eu botei, dinastia, a dinastia, isso. Tá aqui, eu botei a dinastia. Candace era uma dinastia, até anotei, agora eu vou botar aqui, ó. Uma dinastia que é de cerca de 300 antes de Cristo até 300 depois de Cristo. É uma dinastia, vai dizer, dinastia. Então, nessa dinastia, era uma dinastia, Candace é uma dinastia. Não é o nome da rainha, é o nome da dinastia. Isso traz a história. Dá para entender, inclusive até defendido por muitos, mas pela história, a gente vê assim pelos os historiadores, inclusive o Wycliffe, eu denuncio logo, é o Wycliffe, ele diz isso também. Dicionário, aquele grandão, né? O Wycliffe, ele fala isso. E o nome dela, né? Mas não. Por isso você está aqui, né? Essa é a importância, uma delas, né? De estar aqui, né? A rainha, a Candace. Aí agora você, aluna de curso de teologia, você já não fala mais, né? Glória a Deus. E aí, ó, diz aqui que o qual era superintendente de quê? Nada mais, nada menos de que todos os seus tesouros. E tinha ido a Jerusalém com a finalidade, qual? Adorar. Foi adorar, né? Né? Exato. Não é da Candace, é de Candace. Entendeu? De lugar, exatamente. Vai ser o. Entendeu aí? Isso, perfeito. Exato. De lugar e não de pessoa, né? Entendeu? Muito bem observado. E aí, nesse aspecto, Filipe prega para ele, para um, e olha o que a estratégia de Deus. Escolheu um, pregou para um, que esse um era altamente influente. Por que ele era influente? Ele era simplesmente o chefe geral, superintendente de todos os tesouros daquela dinastia. Então, assim, ele era uma pessoa muito influente. Então, acredita-se que Deus mandou que Filipe fosse para lá, pregasse para ele, para que através dele o Espírito Santo começasse a fluir e usasse dele para propagar o Evangelho, para espalhar, né, até os confins da terra. Entendeu? A estratégia. Tirou ele daqui da multidão, que provavelmente estava ali em cima dele, e levou só para um. Aí depois que estava lá e ele viu as águas, disse: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Olha a sede, olha a vontade. Ele veio da onde? De Jerusalém. Tinha ido fazer o quê? Adorar. Voltou o quê? Meditando. O homem estava com sede. O homem estava com sede, ó. Qual de nós? Deixa eu puxar, eu sou muito prático, sabe? Qual de nós, depois do culto, ainda sai meditando? No caminho de casa. Geralmente. Ele. Só religioso, né? Olha, Deus dando mensagem aí, ó. É mensagem. Ó, ele era o quê? Ele era um prosélito. Se ele era um prosélito, então ele não era judeu. Ele era da Etiópia, mas ele era adepto do judaísmo. Entendeu? Era um prosélito. Ó. Não é aqui. Prosélito. Não foi aqui. Acho que foi no livro que eu vi. Mas enfim, como ele é da Etiópia e foi para lá para adorar, ele estava ainda
com sede, voltou para casa meditando. E nessa meditação, como muito bem frisou nosso irmão, ele, por mais que fosse apenas um mero religioso, ele seguia, né? Voltou do culto meditando. E quantos de nós, como o irmão falou, somos meros religiosos? Sai do culto, às vezes até esquece a pregação. E ele tinha sede. Quem me explique? E aí vem Filipe. E aí depois do batismo, ele estava lá jubiloso, regozijando ainda no batismo, quando de repente, quando ele procura Filipe, cadê Filipe? Foi para onde? Azoto. Aí, ó. Aí foi trasladado, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Lugares que tu ia ali foi levado. Então Filipe abrindo a boca, foi. Fez. Ao versículo 39. E quando saíram, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, fazia o quê? Anunciar o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Né? A Cesareia. Ou seja, agora imaginemos uma coisa. Filipe, ele foi arrebatado pelo Senhor. Tem umas traduções que falam trasladado, né? Não sei como é que fala dos irmãos, a minha aqui é a corrigida. Corrigida fala arrebatado pelo Senhor. Tá também aí? Arrebatado, tá bem? Arrebatado. Hã? Corrigida também? A da irmã é corrigida? Irmã, André? É o versículo 39. Arrebatou, né? Também? Pronto. Tranquilo. Aí, nesse aspecto, vamos agora... Arrebatou também? Pronto. Então, levou ele para Azoto. E lá em Azoto, ele continuou o quê? Pregando a palavra, né? Agora vejamos uma coisa curiosa. Por que o Espírito do Senhor não arrebatou ele para Samaria de volta? Levou ele, foi para Azoto. E aqui os apóstolos já estavam lá, o evangelho já tinha sido pregado, já tinha sido batismo, nas águas, o Espírito Santo, milagre, Jesus já tinha sido anunciado. Aonde é que está precisando agora? Aqui. Né? Ou seja, qual é a ideia de Cristo? Expandir o evangelho. Era. Nós vamos ver, porque não deu tempo, né? Já estourou, na verdade. Inclusive aqui, nessa região, Herodes, ele havia trocado o nome aqui de Samaria por conta dessa discussão, que havia essa polarização política no meio do povo, que Herodes via como sendo política. Aí ele troca o nome para, ao invés de Samaria, para Sebaste. Ele trocou para Sebaste. Aqui o nome. Mas ficou muito forte como Samaria, mas ele havia trocado. E assim como ele consagrou lá no templo e tudo, trouxe um judeu para poder ficar como sacerdote, não ficando ele por conta do seu temor. Mas enfim, essa região ela foi dividida. E nós estamos aqui tratando a respeito da viagem. E na viagem, qual foi a primeira viagem apostólica? Quem foi na primeira viagem apostólica? Pedro e João. Filipe foi o primeiro a viajar, mas ele não era apóstolo. Então os primeiros apóstolos a viajar foi Pedro e João. No próximo nós iremos falar sobre a viagem de Barnabé e Paulo, né? Tá certo? E Pedro. Tem Pedro também. Pedro já foi aqui, né? Pedro está aqui, tá, pronto. Pedro e João já foi, Filipe também, agora vamos, os próximos é Paulo e Barnabé. E aí a gente segue para a reta final, tá? Glória a Deus, que Deus em Cristo os abençoe. Aqui a gente termina. Pode encerrar.